Boa noite, Marcos Vinícius, boa noite, doutora Rosicléia. É muito bom ter a senhora aqui novamente conosco, né? Já tivemos algumas palestras da doutora Rosicléia, quem quiser vai lá no Micromeio, no YouTube e verifiquem, são palestras excelentes, ela sempre é muito gentil, vem aqui compartilhar um monte de conhecimento com a gente. Pessoal, meu nome é Janaína, esse canal tem um projeto, né, que se chama Conversando no Micromeio. Esse projeto possui o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia de uma forma assim, mais informal, né? Onde a gente traz um palestrante que a gente chama de convidado, que tem uma bagagem muito grande de conhecimento, experiência, e vem aqui compartilhar com vocês. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários e deixar aqui alguma mensagem para a gente. Marcos Vinícius vai apresentar a doutora Rosicléia. Boa noite a todo mundo. Doutora Rose, seja bem-vinda mais uma vez, sócia-atleta aqui da página da gente, do nosso canal. Janaína, boa noite. Gleison, que está nos bastidores, boa noite. Quem vai estar vendo isso aqui amanhã no YouTube em 5 línguas, boa noite para você. São 7h32 de uma quarta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Dilúvio, mas estamos aqui em nome da divulgação de saúde e de ciência para o mundo. Doutora Rose, muito obrigado por ter aceitado o nosso novo convite para falar aqui, né? Doutora Rose, ela tem uma vasta experiência em vários assuntos. Então, próximos assuntos serão horóscopos, serão física quântica, Saturno, Urano, e ela vai vir falar para a gente também sobre isso. Mas hoje ela vai falar de controle de qualidade de ar em ambientes climatizados. Então, só para fazer no briefing aqui da doutora Rose, para quem não conhece a doutora Rose, bióloga pós-graduada em atuação em análises ambientais e controle de qualidade de indústria de água e alimentos. E ela é, atualmente, sócia-diretora do Laboratório Biológico de Análises Ambientais aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com todas essas áreas, análise microbiológicas e físico-químicas de água, ar, alimentos, superfície e efluentes. Então, mais do que gabaritada para falar para a gente daquilo que tudo que não é clínica cai no colo da doutora Rose. Muito obrigado mais uma vez. Doutora, o canal é todo seu. A próxima hora, 1h15, é todo seu. Obrigada, Janaína e Marcos, pelo convite. É sempre uma honra vir aqui compartilhar conhecimento com esse projeto lindo do canal Micromeio. Eu acho que a gente cresce toda vez que assiste, tanto na parte clínica, a parte ambiental, alimentos. Eu acho que é um canal que, como a Janaína falou, é um canal que a gente fala de ciências de uma forma para chegar em todo mundo, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa e eu fico honrada de poder participar aqui com vocês. E hoje eu vou falar, quando você me apresenta, eu vou falar de um dos assuntos que mais as pessoas se espantam que a gente faz análise de qualidade do ar. Então, eu vou pedir para você para a apresentação. Hoje a gente vai falar sobre controle de qualidade de ar em ambientes climatizados. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que a gente faz análise de ar? Toda vez que eu me apresento, eu sou a Rosicléia, eu sou bióloga, eu tenho um laboratório na parte ambiental, eu faço uma análise de água, de alimento e de ar. Ar? Mas você pega o ar e ensaca e leva para o laboratório? Como é que isso funciona, né? Então, assim, para que as pessoas entendam o que é a qualidade do ar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as normativas brasileiras, né, que estão em vigor atualmente. E o ano passado nós tivemos uma novidade em legislação, e quando a Janaína me convidou para vir falar para vocês aqui do canal, um dos assuntos que todos os dias a gente comenta aqui é qualidade do ar. E a gente tem passado por semanas de muito calor. No Rio de Janeiro e em vários lugares do Brasil, nós estamos no verão. E todo mundo quer um fresquinho do ar-condicionado, né? Então, todo mundo corre quando vai para o shopping, onde chega tem ar-condicionado, porque o calor realmente está sendo muito severo com a gente. Falando nele, né, no calor, pensando em qualidade do ar,
Então, a gente, quando fala nesse assunto, a preocupação das normativas é saúde, segurança, bem-estar e conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados. Então, quando eu falo de ar, eu estou falando de saúde também. A gente sabe que várias doenças são vinculadas através da qualidade do ar. Mas quem é a legislação brasileira hoje, a normativa que rege? A normativa hoje que a gente trabalha diretamente é a Resolução 9 da Anvisa, que fala sobre os padrões de referência de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente para uso público e coletivo. Então, quando eu estou falando da preocupação em saúde, eu estou falando onde tem não é da minha residência, então é de não residencial, né? Eu estou falando de locais onde várias pessoas estão ali vivendo e trocando calor ali no ar-condicionado. Então, é essa norma que rege hoje no Brasil. Doutora, é interessante fazer uma parte aqui de que não é também a qualidade do ar que hoje os órgãos de mídia divulgam sobre a qualidade do ar externo, né? Você tem monitoramento hoje, até na internet, se liga o computador, está lá, qualidade do ar, ótima, excelente, péssima. Não é esse tipo de monitoramento de ar. Se tem muito pólen, pouco pólen, muita suspensão, não é esse tipo de ar. Não é esse tipo de ar. Esse ar é um ar externo que tem outras normativas, que aí é o CONAMA que rege. Aqui a gente está falando de saúde no nível de um ambiente fechado e controlado, né? Através de equipamentos. Aí os mais diversos equipamentos. Pode ser um split, um ar-condicionado de janela, torres de resfriamento, enfim. É esse ar-condicionado que a gente está falando. É um ambiente climatizado. Falando nisso, né, essa resolução, ela é uma jovem resolução, porque ela é de 2003. Então, a gente está em 2024, em janeiro de 2024. Ela já fez aniversário e ela tem 20 anos, 21 anos. Então, nesses 20 anos, a gente teve uma evolução nas ciências, de outros controles, mas ela ainda no Brasil é a legislação que está em vigor. Eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre a história dela. Ela começa no Ministério da Saúde com a portaria 3.523 e depois ela é publicada pela Anvisa em 2003 e veio o Congresso Nacional e aplica a Lei 13.589, que fala sobre a obrigatoriedade, isso já lá em 2018, das edificações, lembro de novo, uso público e coletivo, para que implantem um plano de manutenção e operação de controle em sistemas de ar-condicionado chamado PMOC. Então, o PMOC, que normalmente quem trabalha na área de engenharia e com refrigeração, são engenheiros que trabalham diretamente com esses processos, utilizam os padrões de referência de qualidade do ar da Anvisa para controlar o ambiente através dos equipamentos. Nesse plano de manutenção, eles vão lá, a própria norma diz, olha, tem que limpar a bandeja do ar-condicionado mensalmente, os filtros trimestralmente, enfim, lá na norma diz aonde que você precisa fazer cada limpeza, né? E aí eles fazem um compilado de normas e vão verificar em cada ambiente e fazer um plano de manutenção, juntamente com semestralmente a RE9 da Anvisa, que diz que a gente tem que monitorar a qualidade do ar nessas edificações de uso público semestralmente. Então, a cada 6 meses, a gente vai até o local e faz as análises laboratoriais. Nessa norma também, ela diz o seguinte, aplica-se a RE9 da Anvisa e novas normativas vigentes. Aí vem a grande novidade de 2023, que foi a ABNT-NBR 17037, que é uma cópia melhorada da RE9. Então, é uma normativa, é uma NBR, que vem para agregar o processo de qualidade de ar, agregar as normas, porque a RE9 já é uma legislação
que tem 20 anos. Então, em um caso de ela ser, por exemplo, excluída, né? Me fugiu a palavra agora, se ela for... não é excluída, enfim, que ela em vigor, que ela não esteja mais em vigor, entra a ABNT NBR 17037, que vem com algumas modificações, principalmente em algumas áreas. Então, elas são a novidade de 2023 para quem trabalha diretamente com qualidade de ar, na referência do PMOC também. Essa é uma sugestão e uma dica aí para quem trabalha diretamente com isso. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar pela RE9, que é os nossos padrões de referência. O canal Micromeio ele é focado na parte de microbiologia, e aí a RE9 coloca o limite máximo aí de fungos para que a gente verifique no ambiente amostrado. Então, eu posso ter, lá na RE9, diz que eu posso ter até 750 unidades formadoras de colônia por metro cúbico de volume de ar impactado, de fungos viáveis. Esse é o marcador epidemiológico, tá? Então, falando em microbiologia, agora chegou. Por que a gente começou a falar sobre qualidade do ar? Devido à quantidade de fungos que a gente verifica no processo. E aí, aqui está a pergunta de milhões. Porque eu recebo todos os dias questionamento via e-mail, WhatsApp, telefonema, o que é a relação IE? Vamos lá, vamos desmistificar essa grande pergunta de milhões aqui. A relação IE, I é de interior, IE é de exterior. Então, lá na RE9, no plano amostral, depois a gente vai dar uma passadinha por ele, diz que a gente tem que verificar a qualidade do ar externo e comparar com a qualidade do ar interno. Então, lá fora tem que ter uma quantidade de fungos e dentro tem que ser igual ou menor. Nessa relação tem que chegar a 1,5. É um cálculo realizado que a gente faz na quantidade de interior e exterior. E aí me diz, não, o ambiente está ok ou não. Então, o índice, às vezes, o que acontece? Eu tenho 100 fungos lá fora, 100 unidades formadoras de colônia lá fora, e tenho 300 unidades formadoras de colônia internamente. Na relação, interior tem mais que exterior, aí o índice passa de 1,5. E aí isso que reprova os resultados. A recomendação da norma é que a gente esteja os dois, menor que 750 e o IE até 1,5. Quando existe a quantidade de uma relação e outra, é inaceitável a presença de fungos patogênicos e toxicogênicos também. Então, se eu tenho um ambiente que tem grande quantidade de fungos, eu tenho que verificar as espécies e verificar a causa e raiz do meu problema. Esse é o nosso padrão da RE9 para fungos viáveis, tá? Além dos fungos, poxa, existem outros riscos, né? E aí ela prevê a parte física e química também. Então, a gente vai verificar o dióxido de carbono, que pode chegar até 1000 ppm. Então, quando eu tenho, a gente expele, né, o dióxido de carbono na respiração. Então, quanto mais pessoas dentro de uma sala, se ela não... todo mundo ali jogando gás carbônico, porque todo mundo está respirando, né? Então, quanto mais gás carbônico, se a gente não tiver uma recirculação, uma insuflar ar para dentro da sala, um ar-condicionado do tamanho mensurado para o tamanho da sala e quantidade de pessoas e equipamentos, ele tende a aumentar e aí começam os desconfortos. Outros valores que a norma também recomenda é o aerodispersóides totais, que isso é a poeira, né? Vamos colocar aqui para que todo mundo entenda, a poeira pode chegar até 80 microgramas por metro cúbico, e aqui é onde a gente vê o grau de pureza do ar e a limpeza do ambiente climatizado, através desta análise também, junto com a análise de fungos que a gente já viu. Para a gente ter um conforto ambiental, a gente também verifica velocidade do ar.
até a nossa verificação é através de um equipamento e ele pode chegar até 0,25 metros cúbicos, metros por segundo de velocidade do ar. Quando a gente está no ar-condicionado, aquele vento que bate na gente diretamente, isso pode chegar até 0,25. Então, cabe a gente verificar que o vento não pode bater diretamente, que daí não acaba todo mundo passando frio. Aqui, temperatura e umidade. Veja, a gente verifica em ambientes climatizados, porque o ar-condicionado, ele faz essa troca, né, de ar, colocando ar refrigerado para o ambiente, e aí tem as condições térmicas que o organismo aguenta, né, de temperatura num conforto para que ele trabalhe com maior produtividade e também conforto de saúde. Nessa norma, na RE9, aí a gente tem muito variado aí. A gente tem no verão, tem uma sugestão, no inverno, por exemplo, no inverno a indicação é de 20 a 22 graus, a gente está no verão, então ele pode ser o máximo até, vamos lá, ó, a gente tem até 26,5, que pode chegar. Então, a temperatura, quando a gente... Eu tenho muita reclamação das pessoas, o ar-condicionado aqui está sempre muito gelado, né? E todo mundo com casaco em escritório, hospital, mas é que tem uma consideração de norma também de temperatura, que a gente tem que seguir, é uma recomendação, mas a gente sabe até onde a gente pode ir em temperatura, não dá para deixar 30 graus, né? Então, tem as condições. Quanto maior a nossa umidade em processos produtivos, por exemplo, se eu tenho uma indústria que tem fabricação de alimentos, quanto maior a umidade, mais partículas de ar eu tenho disponível no ambiente para carregar esses micro-organismos. Então, se eu conseguir controlar a umidade, eu tenho um crescimento de micro-organismos menor. Aqui ficou, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu trouxe aqui específico a norma RE09 e a ABNT 17037 no que tange a nossa análise microbiológica. O que a gente analisa lá na norma? Então, a norma fala sobre o método, o meio e o tempo que a gente tem que seguir. Então, quando a gente quer um resultado para amanhã, será que eu consigo fazer uma análise de ar hoje para entregar amanhã, dia 25? Vamos descobrir agora. A norma técnica 01, ela nos diz o quê? Lá da RE9. O método analítico, então, a gente vai prever a impactação o método analítico, o objetivo dele é para a gente pesquisar e monitorar os fungos. Qual é o nosso marcador epidemiológico? Fungos viáveis. Como é que a gente vai fazer isso? A gente faz através de um amostrador, que é através de impactação, através de um equipamento, que a gente pega uma placa de Petri, aí ele diz quais são os meios que a gente tem que usar. A gente tem agar-batata, agar-saborrodextrose, que a gente pode utilizar para esse tipo de ensaio. Então, eu vou pegar essa placa confeccionada, ou a gente pode adquirir pronta, vai colocar nesse equipamento, que vai ter uma vazão que vai passar, depois eu vou mostrar o equipamento aqui para vocês, vai passar uma vazão de ar no equipamento, vai depositar através de impactação esse ar na placa de Petri e ela vai para a incubação. E olha aí novidade que a NBR 1737 traz. Ela traz a análise de bactérias mesófilas para a área da saúde e para a área de produção de alimentos. A RE9 só verifica fungos viáveis, mas a ABNT já indica a gente realizar bactérias mesófilas para análise de ar também, principalmente para assistência à saúde e para a área de manuseio de alimentos. Então, essa é a grande novidade dessa norma também, que cabe a gente começar a verificar nesses processos, né? E aí, qual é o meio usado? TSA, agar-triptona de soja.
né? Então, esse é o meio que a gente usa para fazer as bactérias, contagem total de bactérias. E agora eu vou contar o segredo. Será que eu consigo entregar um resultado de hoje para amanhã através de fungos? Para os fungos, eu preciso a incubação até, no mínimo, lá na norma, de 7 dias a 25 graus. Para bactérias, eu consigo entregar em 48 horas a 35 graus. Então, eu não consigo fazer um resultado microbiológico nessa normativa, aplicando as metodologias validadas e indicadas em menor tempo. Então, um resultado de qualidade do ar, no mínimo, ele precisa de 7 dias para ser realizado. Então, é aqui que cabe muito a expertise dos nossos microbiologistas dentro de um laboratório, a expertise de ver se tem fungos patogênicos, né, fazer essa identificação, e também quando os laboratórios, para garantir a qualidade, a gente já teve indicações de proficiência, né? Quando a gente faz a proficiência, que é uma análise interlaboratorial, eu faço, outro laboratório faz, e a gente vê se os nossos resultados estão de acordo. A expertise aqui da microbiologia, principalmente quando a gente faz o cálculo de impactação. Tem uma grande diferença em contagem. Então, essa aqui é a dica para quem trabalha com isso, é esse cálculo, porque em proficiência isso pega muito. Agora, contando as novidades aqui da última, comparando, né, ao que nós tínhamos como a nova legislação. Fungos viáveis continua o mesmo 750 unidades formadoras por metro cúbico, que é o índice, né, do ar interno com o externo, continua menor que 1,5. As bactérias mesófilas, olha aqui, elas podem chegar até 500 unidades, né, por metro cúbico. Então, aqui é para a parte de saúde, isso é um fator para a tomada de decisão, né, de limpeza e tudo de dutos, enfim. O CO2, aqui tem uma novidade, então lá eu não falei que a RE09 falava que é até 1.000 ppm. Nessa nova normativa, a gente vai ter que verificar o dióxido de carbono lá da área externa e somar com 700 e vai dar o valor que pode chegar no limite. Para vocês terem noção, mais ou menos o nosso ar externo de dióxido de carbono, ele varia entre 400. Então, 400 mais 700, 1.100 é meu limite. Então, se for 450, vai ser 1.150. Então, a gente vai ter que calcular isso junto para colocar no laudo final. Velocidade do ar, ela diminuiu um pouquinho, foi para 0,20, que é o conforto ambiental. Temperatura e umidade, a gente viu lá que ele tinha vários cenários, verão, inverno, e aqui especifica 21 graus a 26 graus e umidade 35 a 65%. Material particulado que a gente viu lá, que são as partículas em suspensão, a poeira, era 80 microgramas, e aqui traz uma novidade em norma que mundialmente já é verificada, que é o PM10, que é 10 micrômetros, é o tamanho da partícula que a gente está medindo, o tamanho da poeira, e o PM2,5 e seus limites. PM10, 50 microgramas, e o PM2,5, 25 microgramas por metro cúbico. Então, todos esses dados compilados, eles garantem que a gente está monitorando a qualidade do ar do ambiente climatizado. Quando a gente faz os ensaios, o que mais aparece aqui, aspergilos, e para a saúde, quem trabalha com, principalmente na parte de pneumonia, pneumo, eles são os mais que aparecem, né, problemáticos para a saúde. A gente vê muitas leveduras como Penicillium, bactérias como Pseudomonas, isso numa contagem total. São os mais que aparecem assim na rotina do laboratório. Quis trazer aqui para vocês terem noção de quem que a gente está falando, né? E agora eu falei, bom, nós falamos da RE9, nós falamos da NBR, nós falamos de todos os limites que pode chegar, nós contamos quem são os micro-organismos, como a gente monitora, como é que a gente faz, e agora qual é a nossa estratégia de amostragem?
Então, cada ambiente deve ser pensado como um estabelecimento com características epidemiológicas diferentes. Então, lá na RE9 fala o seguinte: a gente tem que amostrar uma amostra externamente de qualidade do ar. Então, eu vou lá fora, lá na onde entra, por exemplo, se for um shopping, a gente vai lá na entrada de circulação de ar, onde entra o ar para o sistema de refrigeração, faz a amostragem de ar externo. Dentro do shopping, a gente vai ver qual é a área construída desse shopping, se ele é até 1.000 metros quadrados, se ele é acima de 30.000 metros quadrados, e vai calcular a quantidade de pontos serem amostrados dentro daquele ambiente. Cabe lembrar que na RE9 fala que a gente tem que amostrar centros clínicos, restaurantes, creches, de forma isolada. Então, se eu tenho um centro clínico dentro do shopping, ele tem que ser amostrado isoladamente, né? Então, essa diferença em ponto amostral. Já na ABNT, já cita também salões de beleza, pet shops, outros ambientes que também devem ser amostrados diferentes, porque tem características de ambiente diferente. Então, ponto de amostragem aqui, a discussão do laboratório sempre com o cliente, que é a nossa expertise, é entender esse processo para saber quantos pontos nós precisamos levantar para a gente ter a realidade de qualidade do ar. Porque a gente está indo lá uma vez a cada 6 meses, a gente vai fazer o ensaio em 5 minutos, mas e os 365 dias no ano? Então, nós temos que... É uma amostragem muito pequena. Então, quanto mais pontos a gente puder ter para tomada de decisão e ter informações históricas, a RE9 diz que todos os pontos não podem ser avaliados isoladamente. A gente tem que avaliar como um todo. Então, essa é a sugestão de norma e interpretação. Uma das dicas também que a nova norma acaba não sendo dica, né? Mas uma obrigatoriedade da ABNT, da NBR 17037, que as medições e coletas devem ser realizadas por equipamento, amostradores calibrados em laboratórios acreditados aonde? Na CEGEC e Metro. Então, eu não posso ter um equipamento sem ele estar calibrado. Ele tem que estar calibrado. E o plano de calibração dos equipamentos está lá definido na própria norma. Então, tem equipamentos que a gente faz semestralmente e tem equipamentos que se faz anualmente. Além disso, além dos equipamentos, não basta só os equipamentos serem mandados para um laboratório acreditado, o laboratório que faz os ensaios também deve ser acreditado, para garantir os resultados, visto que o controle de qualidade do ar é dos requisitos diretamente ligados à saúde. Então, o laboratório tem que ser auditado e, através da ISO, a gente consegue essa condição. Então, essa é uma condição da 17037. Aqui eu trouxe, então, para vocês, falando da norma e tudo, que a gente, das nossas boas práticas que a gente acaba vivendo aqui, conversando muito com os clientes, o plano de higienização, não só do ar-condicionado, mas do ambiente, é crucial, porque a gente, quando faz a amostragem do ar, a gente está fazendo a amostragem do ambiente, do ar que está vindo do ar-condicionado e do ambiente. Então, ambientes com muito papéis, copiadoras que geram ozônio. Então, se é um ambiente que tem muitas copiadoras, ele acaba tendo o dióxido muito maior, então pessoas ficam muito sonolentas. Então, esse ambiente que está com muita poeira ou com sujidades, acaba aumentando a quantidade de fungos. E daí não é o ar-condicionado, e sim é o ambiente. Não tem como a gente separar o ar do ambiente, da superfície. A coleta do ar é o que está circulando ali no ambiente, nas condições que é a amostragem, né? Então, remover sujidades é a primeira sugestão que é feito em qualquer ambiente para que a gente faça a amostragem de qualidade do ar.
A importância do dióxido, que aumenta a sonolência e redução de produtividade nos ambientes, hoje, na nova BNT, traz essa novidade, que o ambiente, que para solucionar, como é uma análise preventiva, e para solucionar as não conformidades, existe hoje tecnologias de monitoramento. Não chegamos a tecnologias viáveis para monitoramento de fungos em loco, mas temperatura, umidade, aerodispersões e dióxido já tem equipamento portátil do tamanho de um celular. Agora, para fungos ainda a gente não tem, nem bactérias viáveis, né? Já existe algumas coisas fora do Brasil, mas viável a custo-benefício ainda não temos. Mas é interessante que se a gente puder monitorar o ambiente já com novas tecnologias, nós vamos, quando o laboratório chega para validar esse processo, nós vamos ter ambientes já com melhores condições, né? Então, aí, lá no PMOC, tudo, os profissionais vão conseguir ter essas condições. Que aí a gente vê a causa e a raiz e consegue tratar. Então, aqui é a sugestão para muitos clientes. Rose, o que eu faço? Eu estou com dióxido chegando aqui a 2.000. Então, quando a gente tem essa condição, nós podemos implantar agora o monitoramento em tempo real e aí a gente já melhora os ambientes. Também, no ano passado, também se foi publicado na BNT a ISO 17040 de 2023, também que faz um programa de gestão de qualidade do ar interno. Então, é mais uma normativa aí para a gente se basear e fazer, conversar, né, com todos esses ensaios e tomar as medidas corretivas das não conformidades encontradas ou continuar o ambiente como está, se estiver tudo bem. Aqui eu trouxe uma foto de um profissional fazendo a limpeza fazendo uma manutenção num equipamento num split. Essa foto eu trouxe para que todo mundo veja, por quê? Conversando, né, com vários clientes, e um dos engenheiros mecânicos que eu estava conversando sobre qualidade do ar, ele me disse: Rose, o que mais me questionam é se eu tenho que tomar medidas diferentes de um ar-condicionado que eu vou fazer a manutenção lá no hospital, ou eu tenho que ir num escritório. Será que eu tenho que fazer alguma coisa de diferente no hospital e no escritório? Pois bem, os equipamentos são todos os mesmos e a garantia para pessoa... Lembra que a gente estava monitorando os fungos? Quando ele retira esse equipamento, o que está no filtro? Tá todas as sujidades. Tem fungos, bactéria, poeira e etc. E essa remoção, ela causa uma aspersão. Então, o profissional que vai trabalhar diretamente com esses equipamentos, não importa se é na clínica odontológica, no hospital ou no escritório, deve utilizar os EPIs corretos e seguir as boas práticas para esse uso, porque ele vai estar trabalhando com equipamento diretamente já com sujidades. E aí a gente não sabe se é um fungo, apenas um fungo que vai causar patogênico ou não. Então, essas boas práticas devem ser seguidas. Essa é a resposta de ouro aqui, porque é onde causa mais dúvidas, né? E o profissional que trabalha diretamente com os ensaios, então, olha, tem um profissional que vai lá e faz toda a manutenção. E tem outro profissional, que é o que a RE9 diz, que as análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas de atividades de limpeza, manutenção, comercialização de produtos destinados ao sistema de climatização. Então, um limpa e o outro audita. Eu não posso limpar e me auto-auditar. Então, essa indicação da norma é muito importante, porque no âmbito de empresa, a gente tem que conversar com os profissionais que entendam daquele assunto. Então, se um faz a manutenção, o outro audita para saber se está tudo bem. Então, todas essas considerações
compilam em uma qualidade de ar melhor, né? E aí, olhando aqui para a apresentação, eu lembrei de um grande assunto que, além lá na RE9, ela não é abordada, né, especificamente. Ela fala de bactérias, não quantifica, mas desde 2020, nós temos uma NBR 16824, que fala sobre as águas de edificação, que é aquela água que fica na bandeja de torres de resfriamento, que é a análise de legionela. E aí a gente tem aí 2 notícias recentes que eu trouxe para vocês a título de conhecimento, que ela causa morte. Então, a legionelose, né, que é a doença, nós temos a legionela pneumófila, que ela causa graves problemas à saúde. E ela é encontrada em torres de resfriamento sem tratamento e manutenção. Então, se a gente faz, se as boas práticas, o PMOC é implantado, as empresas são rigorosas no controle e tratamento, ela com certeza é eliminada do processo. Mas só se sabe se a gente verificar. Então, se eu faço a manutenção, se eu faço a limpeza, eu tenho que verificar isso no processo para a gente garantir o sistema. Então, essa aqui é o que causa muito pavor, a gente é muito questionado nesse ensaio, se a gente faz, principalmente essa identificação de legionela, e ela é um dos fatores, aí é uma norma recente, que a gente está aí caminhando e muitas empresas aplicando já nos seus processos. Doutora Rosa, pergunta, a senhora já identificou legionela aqui no Rio de Janeiro, no Brasil? A gente já identificou a legionela. Eu vou pensar 20 vezes agora se eu vou entrar no shopping. A gente já... Mas assim... Eu já brinco que microbiologista não come comida aquilo. Eu já brinco com isso, né? E a outra metade não come sushi nem sashimi. E agora a gente vai colocar no hall mais... A gente já discutiu isso em outra live aqui, né? A gente vai colocar no hall, é tipo assim, vou entrar no shopping. Respiro ou não respiro? Não, mas assim, ó, em 10 anos de laboratório aqui, trabalhando com legionela há uns 5 anos, a gente teve uma amostra. Uma quantidade. De qualquer maneira, pegou uma amostra positiva? Pegamos uma amostra positiva. E aí todo mundo ficou assim, uau. Não, eu ficaria, porque para mim eu não sei se legionela é uma coisa tipo como era 10 anos atrás, quando a gente falava de hemófilos, né, na área clínica, né? Uma coisa que eu discutia com as pessoas da minha relação na área de hospital é tipo assim, por que os índices de hemófilos, né, no Brasil são infinitamente menores do que Estados Unidos e Europa? É porque não tem no Brasil. E aí uma pessoa que eu e Jana conhecemos muito, trabalhamos com ele falava assim, Marcos, ninguém procura. Se não procura, você não acha. Se você não acha, você fala assim, meu índice é baixinho, porque eu não procuro. Então, tipo, será que a legionela seria um desses também? Tipo, em relação a... Você está vendo aqui, ó, Padre Antônio Vieira em Lisboa, Polônia, ou seja, eu estou falando de Europa. Exato. Aí você fala Brasil. Não, legionela é coisa lá da África, é coisa lá da Europa, não tem no Brasil. Ou porque ninguém faz. A gente teve até essa amostra, ela foi depois repetida e tudo, dentro do lab, né, até veio uma amostra, não era do Rio de Janeiro, tá? Que ótimo. Bom, estamos bem aqui. Será que caímos? Não, estamos online. Estamos aqui. Oi? Jana, tá ouvindo? Oi, doutora Rosa. Estou ouvindo, sim. Não. Acho que ela não está ouvindo a gente, ela travou. Não parece. Você está ouvindo a gente, doutora Rosicléia? Doutora Rose? Oi, voltamos? Tá ouvindo a gente? Voltamos. Estou ouvindo. Opa! Então, a gente já identificou... Oi, voltamos. Então, a gente estava falando sobre identificação de legionela. Nós já identificamos uma amostra, mas era um processo de teste, tá? Eu não posso te dizer que era de um ambiente específico, mas era um ambiente de teste. Então, assim, os resultados para a gente, a nível de processos mesmo, né?
São vários, às vezes é um teste realmente é um teste positivo que foi feito por um pedido, né? Então, assim, a gente não pode afirmar que é do ambiente, porque era uma amostra com número e específico. Então, assim, eu não posso afirmar. São testes que às vezes pode acontecer, não foi um cliente específico. Pode ser que ter sido teste porque chegou para a gente como número, né? Então, Entendi. Não posso dizer então existe a possibilidade que realmente não era, ela não estava naquele ambiente ali. Não, porque assim, para o laboratório, quando você faz esse questionamento, vocês já viram? Já vimos. Já vimos aqui. Agora, se era de um ambiente ou não, para a gente isso, a gente não consegue, porque a amostra segue um segredo, né, de confidencialidade do início ao fim. Então, eu não posso te dizer, foi um cliente específico. Não, porque para a gente no laboratório, na parte analítica, pode vir amostras de diversos ambientes e diversos testes. Teste de universidade, muito TCC, que vem amostra justamente para ver se tem identificação. Então, no laboratório, nós já testamos, já confirmamos, mas não posso te afirmar que é de um ambiente. Então, assim, não causa pânico, mas é importante o monitoramento. Então, se a gente tem isso na Europa, como você mesmo falou, na Europa a gente tem, e será que a gente não está verificando? A gente só sabe que a gente verifica, né? Então, se não verificar, não colocar isso na parte... Já é aquele velho ditado, quem não mede não gerencia, né? Exato. Então, eu fico aqui esperando que todo mundo tenha uma qualidade de ar, pensando nisso, pensando que existe controle, existe legislação, tem empresas muito sérias contratando empresas, fazendo essa verificação de qualidade do ar. Então, fico à disposição, aqui tem meu LinkedIn, meu telefone, meu e-mail, quem tiver alguma dúvida, é sobre essa normativa, obviamente a NBR é uma normativa paga, mas a RE9 é uma normativa nacional que todo mundo tem acesso, e fico disponível caso tenha alguém para fazer alguma pergunta. Se surgir alguma dúvida, além da legionela, que eu posso esclarecer. Aqui no chat agora, deixa eu dar uma olhada aqui, só perguntas, não, por enquanto não. Eu tenho algumas. Vamos lá. Não sei se a Janaína tem. Se eu puder ajudar. Fiz uma listinha aqui de várias coisas. Janaína, pode fazer você. Também. Oi? Começa aí, Janaína. Pode começar? Não, então, voltando um pouquinho para a legionela, o teste de detecção, pode falar qual que foi utilizado? Se é teste rápido, como é que vocês... A gente tem um teste rápido. Eu vou te dizer que de protocolo dentro eu tenho que chamar a minha microbiologista, porque tem alguns testes que elas que definem, porque de cabeça são tantos que a gente faz. No mercado tem alguns testes específicos para legionela. Porque legionela, na clínica, né, recentemente, que eu fiquei numa emergência, tinha um teste rápido e mais fácil de fazer, que é o que o Marcos está falando, né? Se pede ou não pede, ou se pesquisa ou não pesquisa, não acha, né? E aí eu fiquei me perguntando, assim, como é que seria o teste no caso de laboratório ambiental, né? Mas aí, Jana, tem o outro lado, sem querer botar uma pilha aqui. Você tem uma questão que não existe porque não mede, né? Não mede porque não existe. E você tem outro lado. Quando você mede, se você usa um kit Xing Ling, o Xing Ling não vai te dar positividade. Exatamente. A especificidade do kit é de 10%. Aí você faz e fala assim, negativo. Aí, tipo assim, putz, mas 10% de especificidade, amigo, ou sensibilidade, você não vai pegar nunca, né? É porque legionela é bem complicado, né, assim, para fazer a identificação, né? Legionela é bem... A cultura? Cultura e as metodologias, que é o que você está falando, né? Buscar um teste... A gente segue o Standard Métodos e ele tem todo um protocolo. Ele, assim, é uma análise bem... Ela demora muito tempo em incubação. É bem chatinha, né? Ela é bem certinha para isso. Então, como eu estava...
Clamídia e legionela, né? Duas coleguinhas. Não tenho experiência com clamídia. Não, olhando para a clínica, assim, são duas. Mas a gente, como a gente recebe aqui muita amostra cega, né? Então, assim, às vezes realmente é para testar, para verificar se você nem tem ideia do que é, você faz para tudo. A gente atende assim, é muito diverso, né? Nosso público é muito diverso, a qualidade do ar. Então, a gente vai de hospital, clínica, vai para a área de, por exemplo, farmácia, além da parte da saúde, nós vamos para creche, escola, embarcação, condomínio de edifício. Isso, hein? Então, é muito, além disso, ainda tem outros tipos de qualidade de ar na parte farmacêutica, é outra legislação, não é RE9, então a gente não atua. Então, assim, a gente tem muito diverso e a gente troca muitos serviços com outras empresas também da área. Então, às vezes, a gente tem aí um programa interlaboratorial justamente para que a gente consiga ter excelência em ensaio, mas a gente não pode te dizer, olha, da onde que veio isso, né? Então, aí, pode ser uma pesquisa de TCC, né? Então, assim, pesquisando justamente isso, a gente recebe muito isso aqui de questionamento, que dentro da universidade, às vezes, falta alguns insumos, a gente também faz essa troca de serviços. Então, assim, é muito diverso, né? Marcos, são só mais duas perguntas, na verdade, uma é uma indicação que eu vou pedir, né? A outra é para falar um pouquinho do ar-condicionado central, quando usa o central e o split, né? Porque às vezes usa os dois e como é que fica essa análise do ar. E você dá o nome do laboratório para as pessoas que estão aqui, que queiram encaminhar uma amostra de ar e como é feito isso, né? Se ligam para vocês, pedem a placa, como é feito isso. Essas duas, tá, Marcos? Depois você pode explicar tudo para você. Claro, então, o Laboratório Biológico, nós estamos no Rio de Janeiro, então ficamos no centro do Rio, e a qualidade do ar, a gente precisa deslocar os nossos profissionais que vão até o local, porque não tem como a gente ensacar o vento. Então, a gente tem Doutora Rose não estoca vento. Quem estoca vento é outra pessoa. Outra pessoa estoca vento. Não é a doutora Rose. Então, a gente tem que ir até o local para que os equipamentos que estavam ali, eu acabei não falando, que estavam na apresentação, será que eu consigo retornar lá na apresentação? Sim. Vamos ver. Vamos aqui, eu vou colocar os equipamentos, vamos ver se ele passa. Aqui, os equipamentos, eles estão aqui, então a gente tem um amostrador de ar, então esses são os equipamentos que a gente vai até o local para fazer a amostragem. Então, quando eu falei da impactação, é aqui que o ar entra. Então, se você me diz se ele é o ar-condicionado, que é a sua pergunta, se ele é central, se ele é split, para a qualidade de ar, isso não, para a gente, parte analítica, não vai influenciar. A amostragem não, e nem os ensaios. Quem vai definir se é split ou central é, obviamente, a construção, a edificação, né, do local. Por exemplo, um shopping, sim, é central. E aí tem as entradas e saídas de ar, tem onde é insuflado o ar externo também. E aqui a gente vai verificar através dos equipamentos, através do anemômetro, através do termigrômetro, através do medidor de aerodispersóides. Aqui faz a impactação dos fungos, né? Ou também das bactérias. Então, é através desse equipamento. E para a gente, quanto à amostragem, não tem... Para a gente, isso não importa se é um ar-condicionado central ou não. Vai depender mesmo aquela edificação, o que é indicado, né? Para aquele local, aquele tipo de atividade, enfim. Aí, isso eu deixo para os engenheiros e arquitetos. Obrigada. Jana, tá muda. Não, agradeci. Obrigada, doutora. Deixei com você essas perguntas agora, Marcos. Vamos lá. Tópico 1 de 100. Ai, meu Deus! Não, são dúvidas que o pessoal que pode estar aqui na nossa live, eles fatalmente, né, são desse universo, ou pode não ser desse universo. E aí, em cima daquilo que você falou, é bem interessante, porque você tem normativa,
Isso é bem legal, né? Aquilo que não tem normativa vira Bangu, cada um faz do jeito que quiser. Então, a primeira coisa é ter normativa. E eu queria você falar um pouquinho para a gente, dividindo dois grupos de clientes. Você tem os clientes de comércio, de movimentação popular, shopping, como você falou, shopping, padaria, escola, salão de beleza, e tem o outro grupo de clientes que seriam clientes que, na nossa cabeça, eles obrigatoriamente, mesmo se não tivesse portaria nenhum, ele deveria cuidar, que é hospital, que é uma indústria de alimentação, uma indústria de carne, de queijo, deveria tomar conta daquele ar que entra na sua área fabril, né? Vamos por partes. O primeiro grupo, né, de gente popular. Eles procuram, você falou que tem clientes que são dos mais variados ramos, eles realmente estão procurando para fazer essa atividade, eles têm a preocupação disso, porque ele não é auditado, é? Sim, a Anvisa exige desde Ela está auditando esse tipo de estabelecimento? Sim, audita, solicita de restaurantes, hotéis, que mais? Que a gente tem feito muito de ambientes... Shopping, sim, existe até uma normativa nova aí de shopping, que tem obrigatoriedade de qualidade, mas já era uma preocupação, porque essa é uma norma já de 20 anos, então quando eles seguem a parte de boas práticas e seguem o PMOC lá, é uma das condicionantes que é colocado a qualidade do ar, porque como é que você monitora um lugar sem medir? Então, como existe, isso já faz muitos anos que é medido, muitas empresas fazem, mas eu vou ser sincera que a demanda aumentou muito mais depois da pandemia. Na pandemia, esse olhar da qualidade do ar, a preocupação aumentou muito. Então, nossa demanda, sim, aumentou muito em qualidade do ar, principalmente liberação de embarcação, a Anvisa solicita. Então, assim, porque são ambientes que pessoas ficam ali, né? Embarcação que você fala são os grandes cruzeiros. Cruzeiros, área offshore, todos monitoram a qualidade do ar. Porque ali, se tiver alguma coisa, vai ser, como é um microambiente, você vai ter uma explosão de contaminação para todo mundo, né? Exato. Então, assim, é uma normativa que ela é antiga e é surpreendente como muitas pessoas não a conhecem, mas é monitorado. Então, a Anvisa solicita e ela tem solicitado muito, e eu acho que é uma preocupação de fazer valer a lei. Então, eu bato palmas, porque são mais uma condicionante para segurança e saúde, que é o objetivo dela, né? Doutora Rose, aí vamos supor, né? Advogado do diabo. Eu vou amanhã no shopping ou vou no cinema, na cadeia grande dessa que a gente tem, né? Cadeias grandes. Sim. E eu chego lá e falo assim, eu quero ver, amigo, aqui na parede o certificado de qualidade do seu ar. Eles têm. Tem? Tem. É só ir na manutenção. Pode estar guardado. Não fica lá na parede da entrada, mas normalmente é igual os grandes shoppings, né? Ele não tá explícito ali na entrada, as coisas assim, alvará, essas coisas. É onde fica a documentação que aquele ambiente pode ser frequentado pelas pessoas, né? Então fica assim. Isso, porque como a qualidade da água, a qualidade do ar, são monitorados. Mesmo uma pessoa que não é da área, né? Não é microbiologista, uma pessoa do povo, minha mãe tá indo no cinema, no shopping, tipo assim, mas qual é a garantia que eu tenho de que eu vou entrar aqui e não vou me contaminar com alguma coisa? Não, e aí você deveria ter, talvez, numa entrada na parte da direção, na parede mesmo, né? Assim como todo laboratório você entra, ele tem lá todos os certificados que ele tem, né? Você entra na recepção, tá tudo bonito, aquela parede linda, cheia de prêmios, né? Então, o shopping, cinema, você deveria ver também isso, né? Tipo assim, olha, legal, ó, foi auditado o prêmio de melhor ar, sei lá, alguma coisa assim. Seria interessante isso, né? Sim. E outra coisa, aí vamos para a área de hospital, né? Área hospitalar. A legislação para você medir a quantidade de partículas de suspensão, seja ela de bactéria ou de fungos, né? Aí eu lembro aqui do Dr. Paulo Neufeld, né? E lembro do antigo Lacaze, Dr. Lacaze. A gente vive no mundo dos fungos, né? Quem invadiu fomos nós, mas o mundo é dos fungos. E aí a legislação ela difere entre a quantidade dentro do centro cirúrgico e da recepção, ou do laboratório, ou do corredor, ou do almoxarifado, ou do banheiro. Existe essa diferença ou como é que faz?
Ou do setor de fungos, né? Que a gente prende a respiração. Não, aí ali tem uma pressão negativa, aí você igual trabalhar com tuberculose. Aí você tem pressão negativa, aí você tem cuidado. Mas você tem um monitoramento. Eu estou falando, tipo assim, o hospital, né? Porque eu já tive isso na minha carreira. Alguém chegou para mim e falou assim: quero monitorar o centro cirúrgico. Na época eu trabalhava com uma empresa que tinha isso, e aí eu, tipo assim, legal, mas baseado em quê, quando, onde, por que você está querendo fazer isso? Caiu, você acordou hoje pedindo isso? E aí a própria pessoa não sabia, falou assim, não tenho a mínima ideia. Então, tipo assim, quer o centro cirúrgico? Por quê? Porque eu tenho que ter algum certificado de que aquele centro cirúrgico não tem nada em suspensão. Isso. Mas o corredor não era monitorado, nem a portaria, nem nada, nem lugar nenhum. Existe essa diferença? Então, quando o ambiente exige filtragem específica, com filtros específicos, G1, filtro EPA, são normativas específicas. Então, eu não lembro agora se centro cirúrgico exige uma filtração específica. Eu acredito que eu não lembro por quê. No processo que a gente faz aqui da RE9, nós fizemos centros cirúrgicos, clínicas, grandes clínicas, mas de acordo com a RE9 da Anvisa. O que a gente não faz? Áreas que, de acordo com a RE9, obviamente, áreas que têm manipulação de medicamentos, que têm pressão positiva, que é o que você indicou, aí não é amostrado de acordo com a RE9. Mas a recepção, ao corredor, o quarto, sim, porque não são, por exemplo, são splits normais, né? Então, isso a gente faz de acordo com a RE9. Quando tiver um plus de filtração diferente, aí são normativas diferentes, para que sejam aplicadas. Aí não cabe a RE9 e nem a 37037. Por isso que lá nas duas normativas, elas falam para a gente, sim, a gente monitora a área da saúde. Lembra que quando eu citei, a área da saúde, centros clínicos, elas devem ser amostradas de acordo com a RE9. Agora, se tem um centro cirúrgico específico que tem uma filtração específica, usando filtros diferentes, aí são normativas diferentes. Igual à indústria. A indústria, por exemplo, uma indústria metal-mecânica, ela tem normativas específicas, porque lá ela trabalha com tinta, trabalha com poeira com grande quantidade, óxido disso, óxido daquilo, ácido disso. Então, são outras normativas de conforto ambiental que devem ser vinculadas. Aí a gente não sai da RE9 da Anvisa. Então, é outro tipo de ensaio realizado no local. E aí, para a empresa alimentícia, como você falou, tipo a empresa de proteína, a empresa de laticínios, ela vai ter uma especificação determinada para aquele tipo de atividade. Por exemplo, uma indústria de um frigorífico de proteína animal, por exemplo, vai verificar amônia, né? E aí a gente não verifica amônia num shopping, né? Mas fungo e bactéria também. Sim, fungo e bactéria, provavelmente sim. Na normativa específica, não é minha expertise essa área específica de indústria aí a nível maior de outros ensaios, a não ser do climatizado. Porque a gente vai fazer escritório, a gente vai fazer área de outros tipos de produção, mas aí é outras normativas específicas. Legal. Vai ter que olhar um estudo. Então, toda vez que um cliente chega e é uma área específica, a gente vai atualizar e trazer outros parceiros para atuar, inclusive, para atendê-los ele como excelência, né? É uma pós-graduação. Quem tiver interessado em fazer pós-graduação, fala com a doutora Rose, manda e-mail para ela, porque isso aí é uma especialização nisso, é muito grande, né? E como tudo aquilo que tem norma, você tem zilhões de normas, cada uma se aplica a um caso específico, e aquilo que não está escrito em lugar nenhum, você tem que usar bom senso, né? Ou procurar uma normativa que seja similar para trabalhar. Tem uma pergunta do Magnus. O Magnus cita ali, né, que a RDC 50, que se ele não se engana, eu não lembro de hospitais específicos, então a área cirúrgica é algo bem específico, né? Então, nós temos que dar uma olhada na legislação realmente. Mas, se tratando de RE9, sim, a gente monitora a parte da saúde, mas, por exemplo, quem faz lá manipulação me fugiu agora, o leite
bebês dentro do hospital, também áreas que são controladas e não é RE9, é normativas específicas. Então, assim, é um estudo... Alimentação parenteral, isso, exato. Eu estava me fugindo da palavra. Já é tarde da noite aqui, o cansaço já vai... Sim, a gente... Não, bem legal, não, bem específico. Muito... Eu tenho a última pergunta, a última. Vamos lá. Não é mais uma pergunta, é uma curiosidade minha, que a gente está falando de tanta coisa, aí eu juntei, tipo assim, o que eu já visitei, né, na minha área, porque quando você está falando de empresas, né, empresas de indústria, seja ela qual for, seja ela de alimento, proteína, de cerveja, né, você tem empresas que são, por exemplo, onde está o laboratório da senhora hoje, é centro da cidade do Rio de Janeiro, só tem prédio. E aí você tem aquele índice que me chamou a atenção, que é o índice externo e interno. Isso. Né? Então, vamos supor, eu, Marcos Vinícius, montei uma empresa de qualquer coisa, de produção de alimentos. Ponto. No centro da cidade do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Eu tenho uma relação externa e interna da Cinelândia. Isso. Mas eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de laticínios que está lá em Petrópolis, no meio do mato. Então, como a gente já viu, né? Por isenção fiscal, a grande maioria de empresas, né? Elas não estão no centro da cidade, elas estão na periferia e geralmente no meio do mato, 500 quilômetros no meio do mato, cercado de nada, né? Para fabricar refrigerante, para fabricar um monte de doce, por aí vai. A relação interna e externa de uma empresa que está no meio do mato, ela é completamente diferente de estar no meio de São Paulo ou no meio do Rio de Janeiro. Como é que fica essa relação de 1,5? Porque, na verdade, se eu estou no meio do mato, em Itaipava, né, com uma umidade que chega a quase 100%, eu vou ter fungo ali, mas assim, dá com a raquete em tudo. E se a relação for 1,5 com o que está dentro da área de produção, eu vou contaminar todo mundo. Não tem jeito, vai estar contaminado. Como é que é essa relação? Uma curiosidade minha. Eu não sei nem se o que eu estou falando é besteira, tá? Não sei nem se eu estou falando besteira, mas... Não, mas a relação, justamente por isso que a gente faz o externo, para a gente comparar com o interno. E por isso que existe um limite. Então, se passar de 750, tanto o externo quanto o interno, reprova os dois. Não tem como, vai ter que ter uma filtragem muito melhor. Ah, tá. Mas... vai ter que, se tá lá fora, tá 750... falar, muda a fábrica de lugar. Aqui não pode ficar, você tem que trocar a fábrica de lugar. Não, então, se eu tenho 750 unidades formadoras, né, por metro cúbico, lá fora, e 750 dentro, ou quer dizer, 751, né, porque tem que passar dos 750. Então, se eu tenho os dois são iguais, e no IE vai ultrapassar, eu tenho que simplesmente ter uma filtração interna maior, que eu já estou vendo que lá fora está muito ruim. Não é a nossa realidade. Fora, normalmente, tem índices parecidos com o interno, ou quando o interno está em grande quantidade, aí sim é tomado como eu falei, nós amostramos o ambiente. Então, aí é feito as medidas corretivas, a gente acha as não conformidades, e aí é feito as medidas corretivas. Para te dar, nunca vi ambientes externamente passarem de 750 ao longo desse tempo. E internamente, sim, muitos ambientes passam de 750. Agora, justamente lugares com muita sujidade, com grande acúmulo de papéis, aí sim, aí nós vamos ter. Mas se não, não. Aí não é uma realidade. Isso lá fora tá... A realidade lá fora ter 100 em ambientes que são muito limpos, perto de matos e tudo, que não tem uma grande poluição e tudo, é uma quantidade menor, e interno pode ser maior. Isso sim, isso acontece. E quando tiver, na verdade, a empresa, né? Óbvio que a empresa não vai sair de onde ela está, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é você ter mecanismos de corrigir,
né? Se existe uma concentração muito grande dentro do ar interno, ela vai dar um jeito de corrigir, seja com ar-condicionado melhores ou uma filtração melhor, desumificador, não sei, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Aí vai tomar as ações, justamente o que está planejado lá para aquele ambiente, para aquela atividade. Então, assim, para a gente que é laboratório analítico, a gente faz os ensaios, a gente vai lá ver fungo, ver de acordo com todas o que preconiza a norma, né, RE9 e agora 17037, a gente vai no ambiente e verifica. Aqueles dados não podem ir para a gaveta. Eles têm que ser verificados, olhados e olhado como um todo o ambiente para tomada de decisão. Ou não preciso fazer nada, tá tudo bem, ou eu preciso tomar uma ação. E aí vem as novas tecnologias e tudo para ajudar, principalmente em dióxido e tudo, né? Então, esses dados não podem ir para a gaveta. Ele tem que ser aplicado, né? No processo para melhoria de qualidade de ar. É por isso que a doutora Rose vem para cá falar sobre tudo, cara. O cara vem para cá, é um assunto legal. A gente pode ficar até meia-noite aqui falando sobre tanta coisa. Doutora Rosiclé novamente no Micromei. Vamos! Agora a gente tem que se especializar na parte hospitalar para linkar com essa parte toda clínica, né? Hoje a gente vê com uma forma mais geral, né? Nossos clientes, o nosso público é bem geral, e a parte hospitalar é uma das coisas que a gente quer se especializar no próximo ano, com certeza, justamente para trazer mais soluções, né? E trazer essas normativas e tudo que cabe dúvida. E só pegando o que a doutora Rose falou, para quem está aqui na live com a gente, que é um ponto interessante, né? Pode ser, Marcos, você está detalhando, mas é um ponto interessante porque experiências, né? A gente vai lembrando de casos do passado. Não adianta você monitorar com o equipamento se o equipamento não está calibrado. Ou, né, quando ele é calibrado por uma empresa de calibração que não está dentro do site do Inmetro. Exato. Porque aí você está calibrando o que não tem calibração e aí você... Ou seja, vai tomar um NC fácil. Numa auditoria, vai tomar um NC fácil. Posso fazer uma adequação também a essa fala? É o seguinte, a normativa fala que os equipamentos devem ser calibrados no Inmetro. Porém, nem sempre tem equipamentos que podem ser calibrados, mas podem ser calibrados no fabricante. Na ABNT, na 17037, cita isso também, que pode ser legal. No fabricante, que isso é importante, porque nem todo equipamento tem laboratório que faz a calibração RBC. Então, também tem essa sugestão. Legal. Interessante. Esse ponto é interessante, porque senão a gente bloqueia muita coisa, né? Muita coisa, exatamente. Então, ela tem esse precedente em equipamentos que não são calibrados RBC. Mas é importante o laboratório ser, né? Então, a gente investiu nisso, é um laboratório acreditado pela CGECR Inmetro, justamente para levar essa confiabilidade nesses resultados, porque está diretamente ligado à saúde e à segurança dos consumidores, das pessoas. Quando você fala que a sua mãe vai no shopping, pode ter certeza que eles têm o controle, assim, como é uma obrigatoriedade, a Anvisa, assim, são órgãos que estão muito em cima, e eu fico muito feliz com todo esse processo, porque está levando. Quando a gente está aqui falando sobre qualidade de ar, trazendo várias nuances aqui, fala da área da saúde, fala do shopping, né? Isso, a gente está levando conhecimento para as pessoas das mais diversas áreas que podem ter acesso, e aí a gente também abre um canal para que as pessoas troquem ideias e a gente cresça junto. Igual, obrigada, Marcos, aqui, que sugeriu a legislação, né? Então, isso é bem importante. Ele fez outro comentário aqui agora. Sim, Em tese, esses riscos de monitoramento deveriam constar no PGR NR1 das empresas. Verdade, exatamente. Constam em algumas, né? Em algumas já vem indicando. A gente já fez para algumas empresas. Tá bom. Gente, Janaína, 1h10. Doutora Rosiclé, assim, muito obrigada. É sempre muito bom ouvir, né? Te ouvir é sempre muito bom. E volte mais vezes sempre. Com certeza, todo mundo que está aqui... Só me convidarem que eu estou aqui. Com certeza, todo mundo que está aqui aprendeu um pouquinho mais do que é monitoramento de ar, né? Não está mais agora...
Eu vou colocar aqui, Janaína, vou colocar aqui depois embaixo no chat, vou colocar a legislação, vou pedir para o meu time aqui levantar as legislações na parte hospitalar, que eu acho que como faltou, fica aqui o meu bônus depois de colocar aqui as legislações para todo mundo ter acesso também. Tá certo. Tá bom. Então, assim, sinta-se convidada sempre, né? A gente sabe que a agenda é uma doideira, uma loucura de trabalho, né? Só quem faz um trabalho sério, assim, como é o dia a dia, então, assim, a gente sabe disso, mas sinta-se convidada sempre e a gente vai colocar uma agenda aí de novo. Eu quero agradecer, muito obrigada pela sua disponibilidade, depois de um dia de trabalho, como o Marcos fala, né, vem aqui gentilmente, né, prepara uma aula e traz conhecimento para a gente, e o nosso canal agradece muito todos que estão aqui presente, muito obrigada também pela presença, pela participação. Alguém colocou, olha, Cristina Pacheco, que fala de Santarém, do Pará. Legal, né? Bacana, Cristina, muito obrigada por ter colocado o lugar aí de onde você está falando, o Marcos, o Pablo, enfim, todo mundo que comentou, a Maria Lúcia. Muito obrigada a todos vocês. A gente tem aquela né? A senhora já está acostumada, a Marcos vai falar, depois a senhora faz as considerações finais. Considerações finais, lembrando que, se tiverem alguma análise para fazer, tem aqui uma pessoa séria que trabalha com empenho aí nos rigores da lei, né, do que se exige. Tá? Essa propaganda não é patrocinada, é uma indicação de amizade. É uma indicação de amizade. O Micromeio não ganhou nada para poder falar bem, a gente só fala bem de quem a gente acha que tem que falar bem. Porém, se não fala bem, a gente não fala nada. Olha isso! Comprometendo os outros convidados. Não foi isso que eu falei. Então, mas você sabe que na internet tudo tem que ser muito esclarecido, né? Senão a gente depois volta, né? Mas o reconhecimento da doutora Rosicléa, assim como outras pessoas que vêm aqui. É apenas um reconhecimento, viu, Marcos? Beleza. Bom, gente... Mas é verdade, gente, a gente não teve nem combinação, nem ela, nem a doutora Rosicléa sabia que eu ia fazer isso, né? Eu ia indicar o laboratório. Mas fica aí o recado para vocês. Vamos lá. Muito obrigada para todos. Bom, obrigada, 2 recados. Primeiro, como a gente já está falando desde segunda-feira, para você receber o certificado dessa palestra e de todas as palestras dessa semana, você tem que se inscrever no canal. Então, entra lá no YouTube, vira membro do canal, e aí sim a gente vai poder compilar o seu nome, seu e-mail, e mandar para você depois por e-mail, em PDF, o seu certificado. Tá? Não é só assinar, colocar lá o sininho. Não é isso. Tá? É se inscrever no YouTube da gente. E aí o membro pode assistir a qualquer momento, qualquer palestra, em qualquer lugar. Tá bom? Amanhã teremos mais palestras, 7h30, teremos aqui um novo assunto inenarrável para falar para vocês, até sexta-feira, e são 8h45. Doutora Rose, muito obrigado pelo seu tempo de ter preparado a aula, está aqui com a gente agora, no final do dia, como a Jana falou, todo mundo depois de um dia de labuta, debaixo d'água, mas estamos aqui firme e forte. Doutora Rose, muito obrigado, e a senhora fecha a live de hoje agradecendo. Muito obrigada, Janaína e Marcos. É sempre uma honra estar aqui, né, e trocar o pouco que a gente vai conversando diariamente com os clientes. Eu acho que essa prática agrega muito, além dos livros, e ter essa opção de levar. Eu, quanto pessoa, fico muito feliz. E o canal Micromeio é um canal que eu indico para todo mundo quando quer saber de alguma coisa na parte de microbiologia, e eu fico muito feliz também de poder contribuir com ele. Então, para 2024, muito sucesso para vocês, que vocês consigam todos os objetivos planejados aí, e podem contar comigo para que isso aconteça também. E agradeço quem pôde assistir. Vou compartilhar, curte, compartilha e vamos se inscrever, porque o certificado também chega no e-mail de vocês. Então, muito obrigado quem pôde assistir. Pronto, já é sócia. Já virou sócia aqui. Pronto. Obrigada. Gente, obrigada mesmo. Gente, boa noite. Amanhã tem mais. 7h30. Boa noite para vocês. Tchau.